né? Além da... então quer dizer que eu jogando fertilizante orgânico, compostos orgânicos, cama de frango, esterco bovino, compostado e tudo mais, é sempre bom, né? Tudo depende, né? Vamos falar na agricultura, tudo depende, né? Na agronomia, essa é uma palavra muito famosa, usada por todos os agrônomos, acho, os engenheiros agrônomos, é que depende. Por quê? Porque se você usar sempre o mesmo material orgânico, né? Claro que o material orgânico é difícil ser exatamente o mesmo, porque varia muito da alimentação dos animais, né? Do tipo de tratamento e tal. Mas você usar muitas vezes o mesmo material, pode ser que você esteja viciando aquele solo em uma diversidade, um conjunto de organismos que são especializados em decompor aquele tipo de material. Então, quanto mais diversificado for a origem do material orgânico que você tiver na sua lavoura, maior diversidade biológica você tem. E por que é importante diversidade biológica? Tá? Falando de uma forma bem simples, vamos dizer assim. A matéria orgânica, ela não é uma coisa só. Ela está cheia de moléculas orgânicas. E essas moléculas orgânicas têm as de fácil decomposição, podemos dizer assim, as de média decomposição e as de difícil decomposição. Também pode ser classificado em rápida decomposição, média decomposição, média é bom, você usa para tudo, ou um período médio de decomposição, e também a difícil pode colocar como as de longo período para decompor. Nós temos moléculas orgânicas, nós temos partículas orgânicas, pode dizer assim. Não sei qual é o termo correto aí dos físicos, aí, se qualquer coisa me corrija. Mas nós temos as moléculas orgânicas que elas podem decompor mais rápido, que elas decompõem mais rápido. Por quê? Porque elas têm ligações mais fracas, os micro-organismos conseguem quebrar essas ligações de forma mais fácil. E tem aquelas que não, que são moléculas mais complexas, que os micro-organismos precisa-se de micro-organismos ou de macro-micro-organismos mais específicos para decompor, né? Então você tem uma decomposição mais lenta, tem moléculas aí que podem ficar, partículas orgânicas podem ficar mais de 100 anos ou 1000 anos no solo e não se decompor. E daí nós temos aí algumas teorias em volta disso, né? Tem muita discussão para fazer em volta disso, mas basicamente é isso. E quanto menor, né, quanto mais fina a partícula orgânica, mais ela tende a se ligar com minerais, por exemplo, e ficar com um acesso mais difícil também por micro-organismos. Né? Não é só a origem bioquímica do material, mas é o acesso. Né? De repente você pensa que uma partícula orgânica ela vai estar completamente cercada por minerais, porque ela ficou tão pequena que ela se ligou a grupos minerais, que dificultam o acesso aos micro-organismos. Muitas vezes tem que ser o específico, e o próprio específico não chega até lá, enfim. Tem um monte de coisa que a gente não conhece sobre isso ainda, mas é mais ou menos por aí a teoria, tentando te explicar de uma forma simples, e aquilo fica no solo por mais tempo. Então não é toda a matéria orgânica que vai virar nutriente a curto prazo, tá? E aí, por que eu estou te falando isso? Porque a diversidade de materiais orgânicos, ela é importante, pois você vai aumentar a diversidade de grupos biológicos, posso colocar assim, ou microbiológicos, que vão decompor aquele material. Então você aumenta a diversidade da sua comunidade, ajudando a ter uma decomposição mais uniforme de todos aqueles materiais, ter uma variedade de opções para solubilização, aí, ou decomposição para fornecimento de nutrientes, e principalmente você tem um solo com uma maior quantidade de micro-organismos competindo, evitando possível manifestação, eu poderia colocar uma possível aparecimento de fitopatógeno, né, que seria um fungo ou uma bactéria que é uma doença, mas se tem uma grande diversidade, o controle, vamos dizer que natural ali, né, ele vai evitar que ela vire um patógeno. Né? Vamos pensar que bactérias e fungos, assim como pragas, insetos e tudo mais, eles
não necessariamente devem não existir no ambiente. Né? Se for uma dupla negativa, não é uma forma boa de falar, vamos pensar assim, que não necessariamente eles devem ser exterminados do ambiente. Eles devem estar lá, né, e normalmente fungos e bactérias, existem muitos que são patogênicos que estão lá, mas eles não manifestam doença ou não manifestam doença de uma forma prejudicial para a cultura, porque existe um controle natural com outros micro-organismos, com outros insetos, com outros macro-organismos e tudo mais, que evita que ele se destaque e vire um fitopatógeno, vire um problema econômico para sua cultura. E o mesmo acontece com pragas e doenças. É por isso que numa floresta, vamos dizer assim, apesar de estar lá, as pragas podem estar lá, mas é mais difícil de ela se destacar e se tornar uma praga, causando um dano econômico, por exemplo. Né? Não é porque está comendo uma folha que ela vai comer o resto de todas as lavouras. Né? Porque normalmente tem um inimigo natural que vai estar controlando ela lá. Esse é um pensamento bem biológico do sistema.